Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. E quando a gente fala da tabela periódica, a gente fica assim meio aturdido, porque a gente vê tanto número, tanto nome, tanto grupo, e como é que nós vamos decorar essa tabela? E aí? Mas tudo fica mais fácil quando as coisas são organizadas. É por isso que a tabela periódica existe para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades. Porque trabalhar com organização, nós temos o resultado, que é o sucesso. Diante dessa grande quantidade de livros, nós já imaginamos que eles estão em uma biblioteca. E você sabe que a biblioteca é toda organizada. Os livros no devido lugar. Por disciplina, eles são separados. Aí eles colocam os números em ordem alfabética. E assim, quando buscamos uma biblioteca para nos informar através das nossas pesquisas, nós vamos pedir ajuda ao bibliotecário, que por sua vez nos conduz às prateleiras da biblioteca e ali tomamos alguns livros que estamos buscando realizar nossa pesquisa. Mas você sabe que é tudo em ordem. E não seria diferente para os elementos. Estes grandes homens, eles idealizaram tabelas periódicas. Eles queriam dar sua parcela de contribuição com os seus estudos e idealizaram algumas tabelas. Então, nós vamos ver como foi o desenvolvimento delas. Mas todas elas são importantes. Vamos ver aqui a Lei das Tríades, 1824, por Johann Doberan. Ele organizou os elementos em grupos de três, né? Então, ele chamou a Lei das Tríades, porque era de três em três os elementos que ele colocava na tabela. Como é que ele organizava? Por ordem crescente de massa atômica. Daí, ele estabelecia três números, colocava lá. Aqui nós temos diante da gente o cálcio, número de massa 40, o bário, com seu número de massa atômica 137. Aqui de lado nós vemos que ele fez a somatória dos dois elementos dos extremos, dividia por 2 para encontrar o valor da massa atômica do elemento do meio. E muito inteligente, né? Então, o que ele fazia que a massa atômica do elemento central era a média das massas dos outros dois elementos. E assim ele fez a sua tabela de 3 em 3. Mas Alexandre também propôs uma ideia para sua tabela periódica. E os elementos, por eles, eram agrupados por ordem crescente também de massa atômica, mas em formato de um parafuso, ou seja, na forma de uma espiral de 45 graus e em que havia 16 elementos em cada volta. E os elementos com características semelhantes ficavam um embaixo do outro. Ele propôs essa ideia, então, ele está mostrando aí o parafuso, a representação e como é que era colocado em volta os elementos químicos. E ali estão. Aqui, nessa primeira coluna, nós vemos o lítio, o sódio, o potássio, vemos o berílio, o magnésio, o cálcio, e também temos o boro e o alumínio. E a lei das oitavas? Em 1864, John Newlands, ele também propôs a sua tabela periódica. Eram homens criativos, né? Já pensou? Usar as notas musicais e estabelecer cada grupo com seus elementos semelhantes, com propriedades semelhantes. É incrível, é uma coisa encantadora que a gente fica assim pensando até onde, né, vai essa capacidade da inteligência do homem. Então você vê aí que eles estudavam muito e a leitura nos edifica. O que é que diz quando a gente lê bastante? Quem muito lê, muito sabe, muito vê. Quem lê, pensa e escreve. E assim esses homens faziam suas ideias. Vamos ver aqui. Então,
através das notas musicais. O oitavo elemento seria uma espécie de repetição do primeiro com uma oitava nota musical. E quando ele fazia isso, com essa ideia, ele chegou a ser ridicularizado, né? Mas ele não se encurvou, não se abateu. Ele continuou. Ele inseriu o termo periodicidade, ou seja, repetição com propriedades semelhantes. Mendeleev. Mendeleev organizou os elementos por massa atômica e apresentou à comunidade científica e deu origem ao que atualmente conhecemos como tabela periódica. Então, os elementos eles estão dispostos em filas horizontais, que hoje chamamos de períodos, e de acordo com as massas atômicas crescentes, e também colunas verticais com elementos de propriedades semelhantes, que hoje os elementos, as colunas verticais, nós chamamos de grupos. E a tabela de Mendeleev, a tabela periódica, bem distribuída, bem organizada, e vemos que esses homens eram corajosos. Eles não se deixavam bater por qualquer coisa. Quando eles queriam, eles lutavam e eles conseguiam. Vamos ver aqui o pensamento de Moseley. Moseley, ele estudou bastante e vendo essas tabelas, ele começou então a pensar. E tanto que ele estudou, pensava, estudava, pesquisava, ele chegou à conclusão que os elementos ficariam em um padrão ainda mais regular quando arranjados em uma tabela em ordem crescente de seu número atômico, ao invés da massa atômica. Ele não desfez as ideias dos colegas, muito pelo contrário, ele achou louvável. É tão tal que ele reorganizou, aproveitou, mas só fez assim uma pequena troca. Ao invés de ser por massa atômica, ele usou os números atômicos. Então, vamos ver como foi que ficou a tabela. Olha só. Nessa tabela, ele demonstrou que a carga do núcleo do átomo é característica de um elemento químico. Então, ele reordenou os elementos químicos por ordem crescente de seus números atômicos. E aí, quando os elementos são agrupados por ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias propriedades. E aqui, a tabela periódica, toda organizada. Veja só, as legendas embaixo, com as respectivas cores da tabela de cada grupo. Nós vemos aqui os metais alcalinos e em destaque nós temos o hidrogênio. Temos que dizer que o hidrogênio ele não é um metal, mas ele está aí. E por que ele está aí? Porque ele tem um elétron na sua última camada. E os demais? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, na distribuição, eles também apresentam um elétron em sua última camada. E por isso, cada grupo mostra as propriedades que cada um contém. Na família 1A, nós temos metais alcalinos. Eu disse 1A porque anteriormente a contagem seria família 1, 1A, a segunda família era 2A. Aí deixávamos assim um pouco isolado esses elementos do meio e partíamos para a contagem 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, até chegar nos gases nobres. Mas aí o PAC agora fez uma nova mudança, que agora a contagem consecutiva, do 1 em sequência. É contagem sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, vai até os gases nobres, que é representado pelo número 18. Nós temos também aqui, nós estamos contemplando, que tem a família 1A, que são os metais alcalinos, a 2A, alcalinos terrosos, e bem no meio temos aqui os metais de transição. Os metais de transição é porque eles ficam entre os alcalinos e alcalinos terrosos e os elementos não metálicos. E depois nós temos ali a família do boro,
a família do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do flúor e, por fim, os gases nobres. Aqui embaixo nós temos a família, os elementos de transição, que é dos lantanídeos, e também nós temos embaixo dos actinídeos. Enfim, e aqui algumas propriedades químicas desconhecidas, né? Bem, pessoal, estudamos sobre a tabela periódica. Ficou assim um pouco a desejar, mas na próxima, quem sabe, nós podemos nos encontrar e falaremos mais a fundo de cada família. Mas lembre-se, a tabela periódica é importante porque ela enriquece o nosso conhecimento. É como eu disse, se estudarmos, se lermos, nós vamos adquirir conhecimentos. E aqui, nessa tabela, nós temos elementos que, quando eles são bem organizados, se você pega esses elementos e faz bom uso, você tem êxito. Não traz malefícios, porque a química ela tem um lado benéfico e tem um lado maléfico. Se ela é bem usada, se os elementos são bem usados, os produtos são bem usados, porque tem indústria que fabrica que muitas vezes as consequências são fatais. Mas, por outro lado, nós temos indústria de alimentos, temos indústria de beleza, indústria de limpeza. Tudo isso porque a química, ela traz esses grandes benefícios. Cuidado. A química, esses elementos químicos, tudo serve para nos edificar, porque tudo à nossa volta nós vemos esses elementos. E a tabela periódica está aí, para te ajudar a encontrar, a ter boas informações nas suas pesquisas. E quem sabe você pode se tornar um grande químico lá na frente. Mensagem para vocês. Na química da vida, cada ação provoca uma reação.